a gente pode oferecer para o bebê? Como que é a quantidade? Pode comer no fim de semana, sair da rotina ou não? Ou açúcar? O que a gente pode oferecer de açúcar? Até 2 anos, 0. Né? Então, até 2 anos não entra açúcar de todos os tipos. Não entra o demerara, não entra o mascavo, não entra o açúcar de coco, não entra lá a calda de tâmara, a calda de maçã, o açúcar da maçã, que são vários, né? Sim, tem açúcar de tudo, né? De todos os tipos hoje. Esse é o melado de cana, o mel, os adoçantes, stevia, eritritol, xilitol, não, eles não entram. Tá? Então, até 2 anos de idade, nenhum tipo de açúcar. Depois de 2 anos, nós podemos inserir, né? Então, como que é isso? Como que eu oriento assim na prática, sabe, Nanda? Eu falo para a família, então, fez 2 anos, não é porque, tipo, fez 2 anos hoje, que a partir de amanhã, a gente vai começar a trazer para casa um monte de bolacha, iogurte cheio de açúcar e vai ser uma festa. Não, eu não preciso disso. Eu estou construindo um hábito alimentar. Então, eu reduzo. Se a criança aceita bem os bolinhos sem açúcar, feito com uva passa, com tâmara, com damasco, continue. Não é porque ela fez 2 anos que você precisa, parece que, colocar o açúcar, né? Sim. Então, veja dessa forma. Quando ela é muito novinha, deixe para momentos específicos. Então, viajamos, fomos para a praia e ela tomou um sorvete. Ótimo, tá tudo bem. Ela foi numa festinha e comeu o bolo, comeu o docinho que tinha, experimentou o cupcake. Ótimo, está tudo bem. Ninguém vai atrás dessa criança, sabe? Sim. Tira da sua mão, não pode comer de jeito nenhum, porque é um momento mais esporádico. É o proibir, né? O proibir é péssimo. Então, assim, não vai comer, isso é proibido. Eu acho péssimo isso. Então, é o que eu, né? A minha filha, por exemplo, eu dou exemplo dela, porque ela tá nessa fase justamente, né? De doce, de tudo que a gente tá falando aqui. Da comida, seletividade alimentar. Então, tem várias coisas, né? Que eu gosto disso, não quero aquilo. E o doce, eu não proíbo. Então, por exemplo, se ela foi numa festinha, agora que tá retomando, agora que tá voltando. Então, aqui, ela quer pegar, porque as crianças estão... Suco de caixinha. Ela quer tomar. Então, assim... Aí eu fico assim, né? Ai, meu Deus, tá bom, toma. Sabe? Porque eu não vou proibir. Mas ela tomou só aquele momento. Não tem na minha casa. Não tem na casa da minha mãe. Então, assim, ela volta à rotininha dela, alimentar, do que ela sabe que vai vir no prato dela, e pronto. Mas quando a gente sair da sessão, aí eu não vou me culpar. Porque aí o excesso de tudo é o que vai me trazer a culpa se gerar alguma coisa nela depois. Aí depois eu preciso pensar, né? Em tudo que eu fiz lá, o que eu ofereci, o que eu deixei. É isso mesmo. Então, eu acho que é o equilíbrio. A gente precisa fazer... É entender, Nanda, o que é rotina, o que é exceção. É isso. Não significa que doce é uma coisa que Deus me livre, que coisa horrorosa, que pecado, não pode comer, uma coisa... Não, de jeito nenhum. Pode ver, né? Muitas nutricionistas, quando postam, assim, no Instagram, que estão comendo um bolo, que compraram ovo de Páscoa, todo mundo, nossa, mas você... É bem isso mesmo. Todo mundo fica chocado. E não, imagina. Assim como nós adultos tomamos cerveja, tomamos vinho. Exatamente. E também assim, eu tô tomando cerveja. Eu não, só porque eu tomo cerveja, eu vou dar pro meu filho, né? Então, existe isso também, né? A gente não precisa ficar comendo doce e oferecendo pro filho. Então, se a minha filha tá vendo eu comer um bolo na casa de uma amiga, se ela sentir interesse em querer experimentar, eu não vou proibir, mas eu como na frente dela. Tudo eu vou comendo na frente dela. Eu não fico comendo escondida o chocolate, eu como na frente dela. E aí, se ela me pede, eu dou. Se ela não me pede, eu não ofereço. Pra que eu fico? Quer um docinho? Quer? Eu não faço isso que a gente vê na festa, né? Por exemplo, na festa infantil, quando tem uma mesa muito cheia de doce, eu falo, você não vai ficar correndo atrás da criança, vem comer o bolo, vem experimentar, sai daí. Eu lembro muito disso na minha infância, tadinho, sabe? Mas você não vai dar pra ela um doce? Mas, gente, pra quê? Deixa ela. Se ela quiser pegar, ela vai comer, vai experimentar. E aí, o que acontece? A minha filha, ela coloca na boca, ela às vezes quer experimentar aquilo ali, ela não gosta, porque não tá no hábito dela, né, do paladar dela, do dia a dia. E aí, ela devolve, ela fala, mãe, não gostei. Então, assim, não vai paladar. se entupir. Assim como o nosso, né? Eu vejo assim o meu também, como mudou. Ela faz assim, porque é doce demais. Exatamente. Por exemplo, eu, quando era criança, eu gostava de chocolate branco, por exemplo, que é um chocolate muito doce, era o meu preferido, achava uma coisa maravilhosa. Na Páscoa eu sempre queria chocolate branco, ovo branco.
Hoje, Nanda, eu não consigo pensar. Que é o mais gorduroso também, Sim, né? eu não consigo pensar assim na possibilidade de colocar na minha boca, porque pra mim é uma coisa assim que causa esse arrepio, tipo, eca, que ruim. Porque É a mudança você de paladar. educou, exatamente, o seu paladar Agora imagina reeducou. uma criança ali que até 2 anos ela não teve contato com esse açúcar. Quando ela vai experimentar esse chocolate branco, ela vai ter essa reação. Ui, que coisa Exatamente doçona. isso. E fruta, né? Vamos falar de coisa boa agora. E fruta. A gente pode oferecer mais que uma fruta por dia? Quantas frutas? Qual é o limite? Deve, Né? deve. Então a gente fala assim, qual Excesso que é. de frutose, né? Por exemplo. É bom a gente falar sobre isso. Então, quanto? Eu gosto assim de 3 a 5. 3 a 5 frutas. Para crianças, para nós adultos também é bem importante, pensando em prevenção de algumas doenças, enfim, né, e fonte de minerais. O que é um excesso de frutose? Na verdade, na nossa prática é muito difícil, né? Então, existe um estudo que ele coloca assim, o que seria um excesso de laranja? Seriam 16 laranjas numa sentada. Né? Então, se a criança vai comer 16 laranjas de uma vez só, Sim, vai. geralmente. Mas nesses sucos naturais de laranja, ali num copo daquele, quantas laranjas não tem ali? Deve ter mais 6 laranjas, Isso, é né? por isso que o suco, independente da idade, dependente do suco, se é um suco que a gente fez em casa, se comprou pronto, se é de polpa, ele tem um limite por idade. O suco nunca é à vontade. Então, ali da fruta, ela só é um excesso de frutose quando o consumo é realmente uma coisa, assim, exorbitante. Eu até agora não conheço nenhuma criança que sentou e comeu 16 laranjas, né? Ou, por exemplo, a criança sentou e comeu uma melancia inteira de 10 quilos. E isso é um excesso? Claro, com toda certeza, né? Para qualquer pessoa fica visível. Mas, por exemplo, comeu 2 bananas. Não tem nenhum excesso aí de frutose.